hoje nós vamos falar do dia que o Exército invadiu a Prefeitura de Apucarana. No dia 27 de outubro de 1987, os jornais noticiavam o que havia acontecido no dia anterior. A capa do jornal Tribuna da Cidade deixava claro: soldados do Exército invadem a Prefeitura de Apucarana. E quem está aqui com a gente é o advogado Wilson Kaminski, que trabalhava na Prefeitura nessa época e pode nos contar um pouco do que aconteceu naquele dia. Doutor, muito obrigado por ter comparecido aqui no TN Online e vamos, enfim, entender que história é essa. Como assim o Exército invadiu a Prefeitura de Apucarana? É um prazer estar aqui com você, trazer um assunto já, digamos assim, de 36 anos atrás, não é? Isso em outubro de 1987, um fato que chocou não só a cidade de Apucarana, como todo o Brasil. Esse fato, na época, ele chegou a repercutir nacionalmente, né? Sim, foi uma repercussão nacional porque teve um desdobramento dessas ações, como aconteceu em Apucarana, no Rio de Janeiro e no Recife, né? No Rio de Janeiro... No mesmo dia? No mesmo dia, em horários praticamente simultâneos, né? Retilíneos, né? No Rio de Janeiro, comandado naquela oportunidade lá pelo ex-presidente da República, na época, capitão Bolsonaro, não é? Que eventualmente também fez essa mesma manifestação lá, não invadindo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nem o Palácio das Laranjeiras, mas fez uma manifestação também aquartelada lá no Rio de Janeiro. Doutor, e pelo Recife também. Certo, vamos contextualizar um pouco então. Nós estamos em 1987, o Brasil havia recém-entrado na democracia, né? Como estava Apucarana naquela época, como que estava o Brasil e, diretamente, o que aconteceu aqui em Apucarana? Na época, havia o primeiro presidente civil, né? O José Sarney, né? Na sucessão aí da questão do falecimento do Tancredo Neves, né? Nós estávamos em outubro de 87 e a eleição do colégio eleitoral foi em 1985, né? O plano cruzado em 86, né? Com a eleição de praticamente de 20 governadores aí pelo MDB na época, né? E o Brasil estava atravessando uma fase aí para alcançar a Constituinte, que logo viria em 1988, né? Já estava instalada a Assembleia Nacional Constituinte, a ANC, né? E culminou em outubro, 5 de outubro de 88, a promulgação da Constituição, a Carta Magna, que hoje rege o destino do país. Em 89, a primeira eleição presidencial direta, né? Em outubro de 1989, quando o presidente Collor se elegeu presidente da República, depois da última eleição de presidente à vida em 1963, 62, né? 20 e poucos anos. Apucarana, por ter o estabelecimento, não, ter a unidade do Exército aqui, que na época era BIM, hoje é BIMEC, né? 30º Batalhão de Infantaria Motorizada. À época, hoje está Batalhão de Infantaria Motorizada e Mecanizado. O capitão Luiz Fernando Walter de Almeida, à época, resolveu fazer um protesto pelos baixos salários, os soldos, né? Que os militares recebiam. Quem que era o prefeito aqui em Apucarana na época? À época era o meu tio Carlos Roberto Scarpellini, né? Que nesse mesmo dia se encontrava em Curitiba com o irmão, o falecido deputado José Domingos Scarpellini, e em audiência com o governador à época, Álvaro Dias, né? Não, eles não estavam na prefeitura naquele dia. E conta pra gente o ponto exato. Como se deu a invasão do Exército naquele dia? Foi você quem recebeu o documento dos militares, né? Sim, até hoje guardo com muita... Você tem esse documento? Tem, a carta que era uma carta de protesto, né? Redigida, datilografada à época, um sulfite, uma lauda, né? Que o capitão Luiz Fernando Walter Almeida fez e obrigou que a gente fizesse um protocolo do recebimento disso, né? Era uma manhã, era um dia de manhã, o expediente na prefeitura naquela época era das 12 às 18, né? E internamente a gente tinha reuniões, sempre, independente do prefeito estar ou não na prefeitura, né? E eu ocupava uma função à época, ainda bem jovem, de oficial de gabinete, ou seja, a pessoa que faz o para-choque do prefeito ali para o recebimento do dia a dia, daquela forma recorrente lá da atividade pública ali na prefeitura, né? Atividade política do chefe de gabinete à época, exercido por um colega nosso, Ariovaldo Zanoni. E eventualmente a porta fechada, porque não tinha eventualmente aberto o expediente ainda, era só às 12 horas,
E o capitão Walter adentrou a prefeitura, a gente não tinha câmera naquela época, câmera de vigilância, né? Então não sabia o que estava acontecendo na parte externa. Como que eles entraram na prefeitura? A prefeitura, por serem militares, ostentando armas, né, todos devidamente trajados, as viaturas ali na frente da prefeitura, o vigia à época, né, que também não era vigilância monitorada, como é hoje, abriu lá, não sabia o que se tratava, né, era uma autoridade, era um militar, né, de patente como capitão à época, e eventualmente, junto com ele, entrou outros militares que eventualmente fecharam as portas e as vias de acesso à prefeitura naquele momento, para que ele fizesse o protesto como de fato fez. A porta lá indicava, à época, lá, a oficial de gabinete. Era a única que estava, digamos assim, fechada. As outras estavam eventualmente abertas, mas eram expedientes internos. Mas não pediram licença para entrar, não? Não houve pedido de licença e nem eventualmente nenhuma cordialidade. Me lembro, como hoje, me lembro agora, como na oportunidade, né? Eventualmente o coturno bateu a porta, né? O coturno Sério? Foi no chute mesmo que eles entraram? Porque a porta estava fechada e ele estava eventualmente segurando uma metralhadora, né? E eventualmente, no chutar a porta, eu estranhei, né? Eu estava mais próximo, outros colegas ali, na época ali, estavam participando também de algumas reuniões, abri a porta, quando vi, entrou. Ele, mais alguns outros subalternos dele, não me lembro a patente, se eram cabos, se eram sargentos. Eram em torno de 50 militares, né? 47 militares, que na época depois, no inquérito policial, no inquérito militar, né, no IPM, diagnosticou certinho quem eram as pessoas, né? Eventualmente quantos participaram, né? Sobre o comando dele, né? Isso foi apurado depois no IPM, da região militar. Então, eventualmente, Luan, Doutor, só uma coisa, como que ficou o clima nesse momento? Os caras entraram, né? Não entraram com cordialidade, o pessoal que está trabalhando lá na prefeitura foi um susto. Sim, um susto a todos, né? Ainda mais apontando arma, né? O que você pensou na hora ali? Uma metralhadora, digamos, esticada no peito, né? É um susto, né? Não digo para você que foi, digamos assim, soft. Foi assustador, sim. Tanto é que outros se retiraram da sala, foram buscar um telefone, porque na época não tinha celular, né? Telefone fixo, né? Pegar linha para fazer chamada e tal. Mas eles, assim, eles chegaram, invadiram ali e já falaram o quê? Na época ele se dirigiu, as palavras a mim é o seguinte: olha, estou aqui para entregar um manifesto, né, e gostaria que o senhor recebesse, mas como é que você vai receber ou não receber sobre, digamos assim, a mira de uma metralhadora, né, vestido, digamos assim, trajando o verde oliva militar? Acho que amedronta, assusta, né? Já se passaram 35 anos, né? E, eventualmente, a gente diz hoje, como também à época, nas entrevistas que fizemos, nas reportagens que foram feitas, era assustadora, portanto. As cortinas estavam fechadas, depois que nós fomos ver as viaturas que tinham lá. Na época eram jipes, aeroíris, então eles foram com viaturas e tudo. Caminhão, né? Então a gente não via porque a cortina estava fechada, né? E aí, qual que é o que o senhor precisa? O senhor assina aqui para entregar, inicialmente, perguntou se o prefeito estava. Não, o prefeito não está em Curitiba. O senhor é o imediato dele? Eu falei, sim, sou o imediato dele, sou oficial de gabinete. Então, preciso que o senhor receba isso aqui. Eu olhei aquilo ali, era uma lauda, um manifesto, estava escrito um manifesto, tá, os militares insatisfeitos com os soldos que recebiam à época, tal, uma coisa ou outra. Tenho lá em casa essa carta até hoje. O que é que o senhor precisa? O senhor assina o protocolo. Aí essa conversa foi até, digamos assim, não de cordialidade, mas foi sucinta. Eu peguei o carimbo, né? A gente utilizava carimbo à época, não tinha assinatura digital, né? Bati o carimbo de protocolo, recebido naquela data, 26, 27 de outubro de 1987, assinei, entreguei a ele, ele pediu, aí sim, que a gente notou que era uma questão orquestrada. O senhor aguarda, todos nós saímos daqui, o senhor, e aí tinha outros que estavam do meu lado, né? Eram assessores à época, alguns ainda vivos, outros já falecidos. Os senhores, né, de forma plural, os senhores aguardam aqui para nós desmobilizarmos a operação, né? Aí que fomos entender que era uma operação, então eu não sabia quantas pessoas tinham. Com ele tinham 4, 5. Mas depois nós vamos ver que nas outras... A prefeitura foi tomada mesmo. Sim, que a prefeitura tinha outros militares em pontos estratégicos, porque eventualmente foi digamos assim,
pensado nisso, não foi nada, eventualmente, de forma espontânea essa situação lá que ocorreu a oportunidade. Aí todo mundo, a primeira coisa que foi fazer é abrir as cortinas. A gente viu até uma certa movimentação no colégio Alberto Santos Dumont, que é de frente à prefeitura, né? Porque o pessoal que estava lá, professores, né? Não só os alunos, todo mundo viu aqueles veículos militares de frente à prefeitura, aqueles caminhões grandes, não é? Jipe, caminhonete e tal. Eu falei, mas o que é isso aqui? Daí a gente, de fato, não descemos, esperamos os caminhões saírem, foram saindo todos de forma em linha, não é? Uhum. E, eventualmente, subiram ali a Avenida Curitiba, a gente olhou pela outra janela oposta, ali próximo da Câmara de Vereadores, pegaram ali a região ali do Redondo, né? E foram embora. Uhum. Aí começamos a telefonar, contatar com o pessoal em Curitiba, não só com o Carlos Scarpellini, que na época estava lá, e não tinha essa mobilidade que hoje tem de celular, WhatsApp, para fazer ligações de telefone fixo no Palácio Iguaçu, para comunicar o que havia acontecido, não é? Em suma, esse documento que foi entregue pelos militares, que foi entregue em suas mãos, sim, pedia basicamente o aumento salarial deles, né, uma reposição salarial, sim, plano de saúde, alguns direitos, né? Alguns direitos dos militares que estavam, digamos, defasados, né? Uhum. Tanto é que naquele mesmo dia o presidente José Sarney, em rede nacional, concedeu um aumento aos militares, né? Eu me lembro como hoje eu assisti à manifestação do presidente de forma trêmula, não é? De forma trêmula, porque eventualmente era uma coisa orquestrada que nem o ministro do Exército dele, à época, sabia do que estava acontecendo. Doutor, o senhor acredita que essa medida do Sarney anunciar no mesmo dia, de manhã o Exército invade a Prefeitura de Apucarana, à noite o presidente José Sarney anuncia em rede nacional, né, que os militares... essa reposição. O senhor acha que essa invasão à Prefeitura teve relação para que eles conseguissem? Sem dúvida teve. É de se ter como crível, né, incontroverso, que teve. Porque não foi só Apucarana. Teve também na cidade do Rio de Janeiro. Não, a gente tem... E teve também no Recife, na região militar do Norte, não é? E na região militar do Sudeste, que é o Rio de Janeiro. E aqui em Apucarana, que é a região militar Sul, escolheram justamente Apucarana. Muito embora existe aí várias cidades, né, com unidades do Exército, né? Bem como também até... Quer dizer assim, os batalhões estavam se comunicando. Sim. Foi estratégica a escolha de Apucarana. Sim, porque o senhor mencionou no começo aqui o caso do ex-presidente Bolsonaro. Nós temos até uma foto recente dele com o capitão Walter. Sim. Né? Aqui, ó, tá mostrando a imagem dos dois. Que o Bolsonaro foi, no caso, o responsável lá no Rio de Janeiro, né? O responsável pessoal da mobilização ocorrida. Ou foi ele quem orquestrou isso tudo no Brasil todo? Também, sobre a batuta dele também, obviamente, compelido aí hoje o capitão Walter Almeida, aposentado, mas ele hoje mora na cidade do Rio de Janeiro, é eventualmente responsável por um grande shopping no Rio de Janeiro, da área de segurança interna do shopping, né? Ele dirige lá já há alguns anos a área de inteligência desse shopping, um dos maiores shoppings do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Que curioso. Né? Inclusive, a gente falando sobre os desdobramentos do caso, eu vou pegar agora, a gente tem aqui uma edição do Jornal do Norte, ele vai aparecer na tela ali também, e que é já um desdobramento do caso. Ó, vou ler a manchete. Cogitada a expulsão do capitão Walter. Fontes da auditoria militar já admitem a exclusão do oficial das Forças Armadas. Deve sair hoje o parecer do procurador da Justiça Militar em Curitiba sobre a invasão da Prefeitura de Apucarana por soldados, sob o comando do capitão Luiz Fernando Walter de Almeida. Até ontem, o procurador negava-se dar qualquer informação a respeito do caso, mas fontes da auditoria já admitiam que o capitão corre o risco de ser enquadrado em mais de um artigo do Código Penal Militar, estando sujeito à pena de detenção superior a 2 anos, que implicaria em sua exclusão do quadro das Forças Armadas. Por fim, o que aconteceu com ele? Ele chegou a ser expulso? Veja bem, esse inquérito policial militar que transcorreu em Curitiba, eu fui 2 vezes, 2 oportunidades lá para prestar depoimentos. Na época não tinha essa questão online, né? Não tinha questão de você fazer audiência por videoconferência, né? Me desloquei a Curitiba na época, já em 88, 2 oportunidades para atender o requisito lá.
porque o inquérito policial, o inquérito militar foi instaurado em Curitiba, não é? Houve uma condenação lá de mais de 3 anos, depois no Superior Tribunal Militar, o STM, em Brasília, essa pena foi reduzida. Todavia, a questão, digamos assim, interna da corporação do Exército, como de todas as armas, houve uma penalização para ascensão a outros cargos, tanto é que ele não ascendeu a outros cargos na carreira militar, né? Se aposentou como tenente-coronel, né? E eventualmente não chegou a mais adiante porque eventualmente houve aposentadoria. Então, nessa condição, tanto a Procuradoria Militar como talvez os próprios juízes militares, tanto em Curitiba, da região militar, se não me engano era a 5ª Região Militar, né, como também no Superior Tribunal Militar, o STM, em Brasília, mantiveram a condenação, uma redução de pena, mas eventualmente subscreveram digamos assim, na biografia dele essa condenação, o que inibiu dentro da questão disciplinar a ascensão dele a cargos e postos dentro da graduação dentro do Exército. Sim, o doutor, e aqui na cidade, como que ficou? Porque nós temos aqui, ó, terça-feira, 27 de outubro de 1987, o Jornal do Norte trazia, nessa mesma edição dessa capa que nós estamos exibindo, ele trazia ali também: rotarianos vão às ruas para apoiar capitão do Exército. Uma passeata realizada no domingo marcou a solidariedade de rotarianos, algumas pessoas, ao militar que invadiu a prefeitura local. E eu notei, inclusive, que existiu uma certa polarização na cidade. Teve gente que foi favorável a essa ação, também teve gente contrária, né? Tem também, na mesma edição do jornal, o então prefeito de Califórnia, Cirineu Dias, lamentando esse fato, né? Repudiando em nota oficialmente. Como ficou Apucarana depois dessa invasão? Quais foram os burburinhos, o que rolou nos bastidores, doutor? A questão da instituição aí filantrópica do Rotary, não só ela, como alguns outros segmentos aí. Apucarana parece que já sempre teve essa tradição de ir às ruas defender os valores que acredita, né? Sim, isso é natural. O pessoal pensa que surgiu agora, né, recentemente, né? Isso é histórico. Veja bem, nós havíamos já iniciado um processo do regime democrático, né? Então nada de inibir manifestações e ações que pudessem eventualmente polarizar uma outra situação. E o curioso, doutor, perdão te interromper, é que esse protesto terminou em frente ao batalhão do Exército. E nós tivemos recentemente aí também, acho que o mais recente aqui em Apucarana, também o pessoal se manifestando ali próximo do Exército, né? Então, para ver como é enraizado isso aqui, né? Sim, na época eu não era advogado ainda, né? Mas já estava na graduação, mas foi liderada por 3 advogados à época. Hoje todos aqui em Apucarana vivos, na pessoa do advogado José Rota. José Rota, que foi vereador também. Também, na pessoa do Armando Gracioli. Doutor Armando Gracioli. E bem como também de um militar já aposentado na época, advogado, Oscar Ivan Prux. Esses 3 advogados lideraram essa manifestação de apoio ao capitão Luiz Fernando Walter de Almeida, né? Fizeram manifestações ali na Praça Rui Barbosa, Buzinaço, a questão do Rotary e outras entidades também filantrópicas, né, de Apucarana, e foram, obviamente, prestar solidariedade porque o capitão foi preso. Por isso que consta essa matéria, sabe, Luan? Porque o capitão, quando chegou ao Exército lá com a tropa, imediatamente foi preso. Ele já foi preso no quartel. Foi preso lá. O comandante do Exército, à época, determinou a prisão dele. Né? Dele e acho que de um outro subalterno aí, de um sargento que acompanhava. Não de todos aqueles que participaram da operação, porque é questão disciplinar militar, né? Eles só obedeciam ordem do hereditário, né? de forma de ascensão à patente de capitão. Né? Mas ele foi preso lá assim que chegou com as viaturas, né? Porque ele não comunicou que iria fazer isso. Né? Não comentou com os superiores dele, nada? Não comunicou. A gente ficou sabendo depois no IPM que na leitura da ordem do dia, que é feita sempre de manhã, no expediente lá do Exército, ele comunicou que iria fazer uma operação, entre aspas, uma operação externa, mas não disse onde seria. Não disse se seria em prefeitura, se seria no mato, se seria na rua, seria na avenida, na rodovia. E aí então ele retirou as viaturas,
porque ele, logicamente, foi autorizado, mas não sabia que ele iria fazer o protesto com a questão dos baixos soldos que recebiam os militares da época. Então ele retirou lá, se eu não me engano, acho que foram quase 8 ou 10 viaturas, né, e 47 militares sob o comando dele, foi até a prefeitura fazer o protesto, isso que nós estamos narrando aqui. Então assim que ele chegou, o comandante determinou a prisão dele. Então por isso que essa manifestação, tanto no dia seguinte, depois do fato ocorrido, e o jornal traz muito bem pontualmente, foi para solidarizar com ele que havia sido preso, né, dentro do Exército. Então, na época, liderado por essas 3 pessoas, que são advogados, ainda hoje militam, todos vivos, né, o Rota, o Plux e o Gracioli, que lideraram essa manifestação. Cara, e eles tinham várias frases também de efeito nesse protesto, basicamente, obrigado Walter, estamos com você. Sim, né? Tinha essa questão, Luan. Digamos assim, não tem aqui uma outra nota a não ser diferentemente de dizer o seguinte, eles eram adeptos à questão do militarismo. Pronto, até porque o Ivan Plux era integrante do Exército no chamado P2, que é o dedo do serviço de inteligência, o dedo duro. Né? Então, o Zé Roda também era militar, Também, da mesma forma. Não poderia ser diferente, mas nós estamos vivendo um regime democrático, não precisa aceitar isso, não é? Não podemos achar e comungar que o regime democrático advindo a partir de 85 a eleição, nós estamos em 87, com a eleição do colégio eleitoral, a abertura política acontecendo no país, avizinhando a Constituição de 88, de forma em linha do tempo, né, e a eleição presidencial direta em 1989. Então, houve, de fato, manifestações de apoiamento, né? Como também houve manifestações à questão política, né? Os governadores do MDB à época, eleitos em 86, né? Solidários ao governo José Sarney, que era um governo civil, né? Eventualmente se solidarizaram com essa manifestação, como também houve essa manifestação no Rio de Janeiro, liderado na época pelo capitão Bolsonaro. Então, ganhou-se repercussão não só nacional, ganhou repercussão internacional, porque veículos de comunicação do Rio, sediados em Brasília, você como jornalista sabe disso, repercutiram isso, porque o governo naquele dia, em rede nacional, anunciou um aumento de 25% dos salários, dos soldos dos militares. 25%? Né? 25% para todas as 3 armas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Né? Então houve uma repercussão internacional. Eu não me lembro na época jornais europeus, americanos, sul-americanos que trouxeram isso, mas eu me lembro que eu li. A gente não lia por WhatsApp, não lia pelo Dr. Google, né? Mas a gente ouvia falar, chegou as informações do próprio inquérito militar, foram postadas reportagens, não é? Pelo próprio procurador militar à época. Interessante, doutor. E você sabe que o capitão Walter, ele acabou posteriormente lançando um livro onde ele narra todo esse acontecido. E a gente pode perceber que para ele foi um divisor de águas na vida dele isso aí, né? E ele sempre afirma até hoje, assim, você nota que ele nunca se arrependeu de ter tomado essa iniciativa, até porque, 25% depois, né? E como que ficou isso quando o prefeito chegou e como que os ânimos se acalmaram assim? Me permite abrir um parênteses aqui, eu também tenho essa intenção, eu sou mais novo, né? Intenção também de deixar uma biografia escrita a respeito disso, mas ainda não achamos um biógrafo que pudesse lavrar isso, mas em tempo vamos fazê-lo. Vai direto, hein? Mas uma outra questão que tem que ser levada em conta, Luan, além de toda essa perspectiva narrada por ti, é o seguinte, o que sucedeu dessa situação? Em 1988 houve uma eleição municipal, né? 88, novembro de 88. Porque as eleições passaram a ser outubro a partir da Constituição. Então, em novembro de 88, eu me elegi vereador em Apucarana. E o capitão Bolsonaro se elegeu vereador na cidade do Rio de Janeiro. E em 1990, ele se elegeu deputado federal. E foram vários mandatos até chegar a presidente da República em 2018. Eu, praticamente, ajudei a construir a lei orgânica do município, encerrei meu mandato e passei a advogar a partir de 1993, quando concluí a graduação e a inscrição nos quadros da Ordem do Advogado do Brasil, o qual eu ostento até hoje a minha função laboral, profissional como advogado. Então, eu fui vereador em Apucarana em razão desse fato. Né? E o Bolsonaro foi vereador na cidade do Rio de Janeiro também por esse fato.
né? Então, até aí a gente se iguala. Sério que por conta desse Sim. fato o senhor ganhou visibilidade suficiente para se eleger vereador? Sim, e o Bolsonaro, com o mesmo fato, também no Rio de Janeiro? Exatamente. Vamos deixar pontual isso, porque coisas, muitos, né, que nos ouvem e participam dessa matéria, na época não eram nem nascidos. Né? Sim, ou se eram nascidos, eram jovens ainda, né? Nem tinham condição de votar. Eu já estava votando na 4ª eleição, em 1988, e fui candidato a vereador com 25 anos. Me elegi, ajudei a construir a lei orgânica do município, nós éramos, na época, em 15 vereadores, não é? E, eventualmente, a LOM, Lei Orgânica Municipal, tem o nosso nome lá, junto com os demais outros 14 que compunham a Câmara de Vereadores de Apucarana. E aí, eventualmente, o mandato terminou em 92. Mas, no meio do mandato, com as eleições não eram coincidentes, a única vez que foi coincidente foi em 1982, nós estamos falando em 1988, 1990, o Bolsonaro se elege deputado federal pelo Rio de Janeiro, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018 ascende ao cargo maior, presidente da República, né? Por foto e por notoriedade desse acontecimento. Isso tem que ser deixado registrado, aqueles que participam aqui nos ouvindo, de que foi por esse fato. Eu, na minha condição aqui em Apucarana, muito embora não levei adiante, né, o cargo, embora nossa família esteja na política aqui já há muitos anos, mas não levei porque optei na atividade profissional como advogado. Mas, pela notoriedade, não podemos deixar de lado e nem... Mas que notoriedade te deu? Você deu entrevista para um monte de gente, foi isso? Sim, na época Projetou muito na mídia. Jornal do Brasil, o Globo, Revista Isto É, Revista Veja, Folha de São Paulo, Zero Hora. Na época vinham aqui obter informações, não só no dia posterior, mas vinham, digamos, representantes desses jornais nacionais aqui nos entrevistar. Né? Eventualmente a TV Tibagi, na época, né, hoje do SBT, mas a TV Tibagi trouxe várias entrevistas nossas, foi lá filmar, digamos assim, fazer uma externa lá onde que houve o fato e tal. Ganhou-se notoriedade. Portanto, você afirma, né, categoricamente, assim, que te deu projeção suficiente para se eleger vereador. Exatamente. Sem a invasão da prefeitura, você acha que não teria ganhado a eleição de vereador? Penso que não, mesmo com todo o nome da política, do peso da família Scarpellini, à época, o tio era prefeito, não é? Eu vejo, e o outro tio foi, porque, né, permitia... Era deputado, era deputado, né? E permitia, tanto é que se elegeu... A sucessão. Sucessão em 92, não é? Em 88, aliás, para até 92, tanto é que eu fui vereador nesse mandato que o José Domingos foi prefeito, né? Que a Constituinte permitia que irmãos, né, pudessem suceder um ao outro mandato. Permissiva à época. Entendi. Nas disposições constitucionais transitórias. Hoje já não. E isso deu notoriedade, não podemos esconder isso é fato, né? Deu notoriedade. Porque nós estamos em outubro de 87, a eleição é novembro de 88, obviamente tínhamos aí 12 meses, 13 meses para a eleição, não é? Então, obviamente, ganhou-se notoriedade. E os fatos repercutiam por mais tempo também. Sim, foram sempre reavivados, sempre reativados aí nas mídias da época, né? Não as que tem hoje, porque na época não tinha as mídias sociais que tem hoje. Mas certo. O jornal, o rádio, né? Veículos de comunicação traziam sim. E o que o senhor acha importante para a gente fechar aqui? Deixar registrado, principalmente para quem não viveu essa época, para quem muita gente está acompanhando e nem tinha ideia que isso aconteceu aqui em Apucarana. O que o senhor acha importante dizer aí para a gente encerrar? Veja bem, o fato ocorrido em 87 é um contraponto do regime militar instalado no Brasil de 64 a 85, não é? E, eventualmente, ainda a abertura política não havia acontecido na sua totalidade. Só houve a partir de 88 com o advento da Constituição. É um resquício do militarismo implantado no Brasil à época, né? Muito embora já havia encerrado em 85 essa situação, com a eleição do Colégio Eleitoral do Tancredo Neves, pelo Colégio Eleitoral eleito Tancredo Neves, mas depois veio a falecer, tomando posse, então, efetivamente exercendo o José Sarney. Então, o que se tem, além de toda a história, de todo esse histórico, de tudo, é uma lição sobre o que é o militarismo. É isso. Resumo, como diz no juridiquês, em apertada síntese, Luan, é o resquício, digamos, a sequela, é o malefício do militarismo. E o senhor não tem medo de falar, né? Estou vendo aqui. Não tenho. Nós vivemos uma democracia.
não é? Não estamos aqui escudados em nenhuma condição parlamentar, mas, digamos assim, é uma questão, digamos, de uma exteriorização daquilo que eu vivi. Ninguém me contou. Eu presenciei o que é um chute na porta, o que é você ter um militar à frente, armado com uma metralhadora, com um fuzil FAL, se eu não me engano, agora me lembrei, um fuzil FAL, né? E eventualmente obrigar você a assinar uma carta de protesto, ou receber uma carta de protesto, né? Eventualmente ter insatisfação dos soldos militares. Eventualmente, dentro da disciplina e da hierarquia militar, tinha outras vias para que se fizesse isso, mas foram fazer dessa forma para ganhar notoriedade. E foram escolher justo Apucarana e eu era a bola da vez, estava lá para receber isso. Doutor, Apucarana completa 80 anos e o senhor faz parte da história desses 80 anos. A gente só tem a agradecer pela disponibilidade, por ter participado aqui com a gente. Obrigado, e muito forte sucesso abraço, sempre aí. Forte abraço. E nesses 80 anos, tenho 60 de Apucarana. Olha só. Né? Natural daqui, desde 64. Então são 60 anos dentro desses 80 anos dessa história. E a nossa família já tem aqui 75 anos de história no pioneirismo da cidade de Apucarana. Muito obrigado a você, a todos aqueles que participam de forma direta e indireta e a todos aqueles que estão aqui nos ouvindo nesse programa. Muito obrigado, grato por esse registro desses 8 fatos, né? A cada década, 10 anos, 8 décadas, 10 anos cada, e um deles dedicado a esse tema. Muito obrigado a você e à disposição. Dentro em breve, talvez na década seguinte, vamos também escrever um livro e vamos trazer aqui para divulgar. Vem divulgar aqui no TN. E é isso. Abraço. Muito obrigado para você que nos acompanha por aqui. Continue acompanhando que nós temos mais fatos para resgatar nesses 80 anos de Apucarana com o TN Online e o Jornal Tribuna do Norte.